Quando fundou o PSD em 2011, Gilberto Kassab disse que o partido não seria nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Mas o Brasil mudou, o eleitorado mudou. E o partido também. Mas nem tanto. Hoje, Kassab define o PSD como de centro-direita. Nesse novo rótulo, a estratégia que ele, presidente da legenda, apresentou ao país na última quarta-feira faz sentido. O partido agora reúne uma trinca de presidenciáveis. Ratinho Júnior, governador do Paraná, é o mais antigo na sigla. A política brasileira e no mundo como um todo hoje está muito dinâmico. Então, analisando o cenário para daí lá por meados de abril, através de um conselho que vai ser construído internamente, com bons quadros que tem o partido, de forma sem disputa interna, uma coisa bem harmônica mesmo e respeitosa. Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, chegou ao partido em maio de 2025, depois de 24 anos de PSDB. A gente tem divergências, tem diferenças, mas a gente consegue se reunir em torno de uma pauta comum, né? Aquela candidatura que emergir vai sair muito mais fortalecida para representar um campo de uma direita reformista, democrática, com pensamento liberal, né? E ao mesmo tempo que respeite, né, as diferenças do nosso país. E o mais recente, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, que trocou União Brasil pelo PSD nesta semana. É um gesto de desprendimento de cada um, né? Uma vaga só, e nós temos aí 3 grandes pretendentes, né? E com isso, nós nos submeteremos a uma escolha. E essa escolha será respeitada por nós, e aquele que for indicado terá o apoio dos demais. Kassab articula um movimento em cada mão. Numa delas, propõe uma alternativa ao que chama de radicais. Uma espécie de terceira via que não é nem direita bolsonarista e nem esquerda governista. E o PSD não é um partido de direita, é um partido que tem o Otto Alencar, que tem o Antônio Brito, não é? Que tem o Omar Aziz, não é um partido de direita. O PSD é um partido de centro. E nesse partido tem liderança de centro-esquerda, de centro-direita, de centro. Com a outra mão, ele corteja o candidato que considera ideal. O seu chefe, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, estado onde ele, Kassab, é secretário de governo. O Kassab sempre deixou claro que o candidato dele era o Tarcísio. Quando ele faz a articulação para levar o Caiado, ele está dizendo, eu acho que o Tarcísio não vai mais ser. Entre o bolsonarismo e o kassabismo, Tarcísio recusa a candidatura. Pelo menos por enquanto. A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse era ficar em São Paulo. Isso aí não tem controvérsia nenhuma. Falei lá atrás que eu tenho um comprometimento com o Estado de São Paulo. Enquanto isso, o PSD segue o plano. Nem governo, nem oposição. O PSD, que é um partido que tem um pé no governo, com ministros do governo Lula, e na oposição, com esses governadores de oposição, deve lançar um candidato justamente para manter essa linha de sou aqui um pouco governo, sou oposição um pouco lá. A tendência é que saia o nome desses 3. Hoje o nome mais forte do ponto de vista político é considerado Ratinho Júnior. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto, hoje com Rafael Colombo, é a reorganização da direita rumo à eleição. Neste episódio eu converso com Vera Magalhães, colunista do jornal O Globo e âncora e comentarista da rádio CBN. Sexta-feira, 30 de janeiro. Vera, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, sempre reforça que se o candidato à presidência da República fosse Tarcísio Gomes de Freitas, o PSD estaria junto da candidatura do governador de São Paulo à presidência da República. O governador repetiu, aliás, quando deixou a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, que é candidato à sucessão em São Paulo, a um novo mandato em São Paulo. Diante disso, Kassab desejou sorte a Flávio e garantiu que o PSD terá candidatura própria, seja Caiado, seja Ratinho, seja Eduardo Leite. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, nos posicionasse sobre esse momento que a centro-direita e a direita passam a partir desse rearranjo que aconteceu durante a semana, Vera. Pois é, Rafael, a gente tem aí uma profusão de nomes, sem que haja uma garantia de que esse grupo vai conseguir angariar votos
suficiente para realmente se apresentar como uma terceira via, né? E eu acho que essa é a grande angústia que guia quem está tentando colocar de pé uma candidatura alternativa à polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. O Gilberto Kassab fez um movimento que foi entendido por muitos como uma última tentativa de pressionar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Olha, estou aqui colocando umas opções e se você não tiver coragem de ir para o jogo, eu vou com uma delas. O PSD não quer fazer alianças que não esteja convencido de que tenham identidade com as nossas propostas. Isso também foi reforçado, ao meu ver, por uma entrevista que o Kassab deu nessa quinta-feira para o portal UOL, na qual ele fala abertamente sobre isso, né? Ele fala, elogia o Tarcísio, mas ele diz que é preciso distinguir lealdade que ele tem ao Bolsonaro de subserviência. Então é um recado para o governador de São Paulo, que na verdade é chefe dele, porque ele ainda está como secretário do Tarcísio, de que pode ainda esperar por um aceno do Tarcísio, mas cada dia está ficando mais difícil. Hoje mesmo ele visitou o Bolsonaro na Papudim, então não vejo mais tanto espaço para ele dar esse grito de independência. Então, já que não vai ter Tarcísio, eles estão começando a tentar decidir quem seria esse candidato para ser colocado como uma alternativa a essa polarização. Na largada, o governador do Paraná leva algumas vantagens. Ele aparece mais bem posicionado nas pesquisas, ele é o mais antigo na casa, né, no PSD, e ele também é muito bem avaliado no seu estado, sairia ali com alguma possibilidade de largar bem no sul e talvez até no sudeste. Mas ainda tem muita água para correr embaixo dessa ponte, Rafael. Agora, Vera, é claro que é um momento de posicionamento, de candidaturas, né? De muita gente marcando posição. Nem sempre o que acontece agora vai ser sustentado daqui a um mês, que dirá em outubro, né? Com o Bolsonaro na disputa, no caso Flávio, com o ex-presidente Lula na disputa, procurando o 4º mandato, sobra espaço para uma terceira via? Eu te faço essa pergunta levando em consideração o que aconteceu, por exemplo, em 2018, quando a chamada terceira via era representada pelo ex-governador de São Paulo, hoje vice-presidente Geraldo Alckmin. 4%, pior desempenho da história do PSDB numa eleição nacional. Em 2022, Simone Tebet pelo MDB, 5%. Ou seja, não sobra espaço diante de uma polarização tão colocada quanto a que nós temos ou tivemos nas últimas 2 eleições, entre um candidato do PT, Haddad em 18 e Lula em 22, e um Bolsonaro. Sobrará espaço agora? Não está faltando combinar com o eleitor, Vera? Eu acho que sim, e é engraçado, né? Porque quando ele é colocado diante dessa questão em tese, o eleitor diz que quer essa terceira via. Então, muitas pesquisas, quando apresentam para o eleitor a pergunta de se ele prefere votar em Lula, em alguém indicado pelo Bolsonaro ou em alguém que não seja nem Lula nem Bolsonaro, essa opção vence. Numa das últimas pesquisas da Quest, ali no final do ano, 24% disseram que gostariam de votar em alguém que não fosse nem Lula nem Bolsonaro. Mas entre manifestar essa vontade e esse certo desconforto com essa polarização e de fato concretizar um voto numa alternativa, tem uma distância imensa. Em 18, é engraçado que agora a gente pensa no Geraldo Alckmin como terceira via, mas não foi nessa condição, né, que ele foi lançado. Ele era o candidato de um partido, o PSDB, que até então era um dos polos principais da disputa, né? E ele teve uma aliança praticamente de A a Z com um marqueteiro de mainstream, com maior tempo de TV. Então ele era o candidato de um dos polos. Ele foi desidratando ao longo da disputa, não conseguiu se impor. E o Bolsonaro veio não como uma terceira via, ele veio como aquele candidato antissistema que vem e quebra a ordem até então estabelecida. A última eleição que a gente teve uma possibilidade ali de uma terceira via crescer, a meu ver, foi a de 2014, em que o Eduardo Campos era visto como essa possibilidade de alguém capaz de quebrar a polarização que existia então, que era PT-PSDB desde 1994. Depois de 20 anos tinha essa possibilidade.
Aí ele morre no acidente, é substituído pela Marina, ela chega a ficar em segundo lugar na disputa, mas é violentamente atacada pelos dois lados e desidrata no final. Então ali tinha e chegou a ter uma chance de uma terceira via que não se viabilizou por pouco, mas desde então você tem razão, não acontece isso. O próprio ex-prefeito, secretário Kassab, presidente do PSD, disse na entrevista para Andréa Sadi nessa quinta-feira no Estúdio I que em política nunca dá para dizer nunca, ou jamais. O senhor é secretário do governo Tarcísio e sempre disse que o candidato do senhor seria Tarcísio se ele fosse de fato candidato. Com essa movimentação toda, o senhor que é um homem experiente na política, participa muito dos bastidores da política, é possível dizer que Tarcísio está totalmente fora desse jogo da presidência da República em 26? Palavra nunca, a palavra jamais, são palavras que você deve evitar na política. Não é? Porque as circunstâncias mudam, os fatos novos surgem, mas a avaliação que eu faço hoje, ainda no período da manhã, manifestações do governador Tarcísio, é que o provável mesmo, e até porque ele tem sido agora muito enfático, é que ele seja candidato à reeleição em São Paulo. Mas nesse momento dá para descartar a candidatura presidencial do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Vera? Não dá, eu acho que ele mesmo não descarta, né? Ele mesmo parece alimentar um sonho recôndito ali de que o Tarcísio deu o seu grito de independência em relação ao Jair Bolsonaro, resolveu ouvir os apelos dessa classe política, né? Desse setor da classe política representado pelo Centrão e pela centro-direita, e do empresariado e do setor financeiro e se lance candidato. Mas isso, como eu disse, vai ficando cada vez mais difícil. Ele fez essa visita ao Bolsonaro, falou que tem um projeto de longo prazo para São Paulo, ainda nesta quinta-feira, reiterou ali o seu apoio ao Flávio Bolsonaro. E sobre o papel do senhor na candidatura de Flávio? Claro, sem dúvida, como eu tenho afirmado constantemente, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Como eu falei, a gente conversou com amigos, a gente vai estar empenhado neste projeto, vamos entrar né, muito fortes, muito unidos. E a gente sabe que uma candidatura para ser construída fora dos candidatos já conhecidos, ela precisa de mais tempo. Então, a janela de oportunidade do Tarcísio vai se fechando. Ele tem demonstrado muito receio de não seguir à risca os desígnios do Jair Bolsonaro. E ele tem sido muito pressionado, violentamente pressionado, a meu ver, de uma forma bastante desrespeitosa pela família Bolsonaro, que trata Tarcísio como se fosse seu subalterno, né? E não o governador do principal estado do país. Mas ele também está ajudando a ser colocado nesse lugar quando ele aceita cada uma das pressões para toda semana ficar ajoelhando no altar do bolsonarismo. O Carlos Bolsonaro se refere a ele como eterno ministro. O que é eterno ministro? É eterno subordinado do papai. E ele se prestou, quer dizer, ou se prestou a esse papel, ou foi obrigado, ou achou melhor, mais conveniente politicamente, que também não é uma decisão fácil, ficar submisso a Bolsonaro, virar um apêndice do bolsonarismo. Então não dá para dizer nunca, o Kassab é um que nunca diz nunca, jamais dirá nunca, mas esse espaço está ficando dramaticamente estreito. Havia uma expectativa de alguns setores, quase todos eles do mercado financeiro, parte do agronegócio, o empresariado, simpáticos à possibilidade da candidatura nacional do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que nesse momento parece pouco provável. Uma candidatura do PSD, seja ela Ratinho, seja ela Caiado, seja ela Eduardo Leite, pode trafegar nessa estrada que hoje parece desocupada, já que a expectativa era que ela estivesse ocupada pelo governador de São Paulo, Vera? É aquela coisa que você tenta comprar um carro ou um apartamento com o qual você sonha, o dinheiro não dá, e aí você vai para uma segunda ou terceira opção sem o mesmo entusiasmo. Me parece ser isso que acontece com essas candidaturas, Rafael. Você não tem por parte nem do estamento político e nem desses setores econômicos uma coisa, com esses daí a gente vai ganhar, com esses daí realmente a gente vai superar o PT, que parece ser esse o principal motor, né,
desses setores, superar o governo do PT, mas também não querem, eles têm medo da volta a um período de instabilidade diária que foi o governo Bolsonaro. Isso também não interessa para quem vive de estabilidade, que é empresário e que é mercado financeiro. Então, o Flávio Bolsonaro, que carrega com ele, né, necessariamente esse DNA, e que, uma vez eleito, vai transformar o seu governo, já nos primeiros dias, numa plataforma para soltar o pai, para eximir o pai de qualquer responsabilização no caso da tentativa de golpe. Isso já vai levar, na largada, que exista um embate entre o governo e o Supremo Tribunal Federal. Então, acho que isso afugenta o voto desses setores econômicos. Daí porque uma alternativa de centro-direita vai ser abraçada num primeiro momento, mas aí eu não sei como esses setores vão se comportar se na chegada da eleição a coisa estiver realmente afunilando entre Lula e Bolsonaro, e de Flávio Bolsonaro, e eles acharem que é melhor tomar uma decisão de segundo turno já no primeiro, como foi em 22. A senadora senadora, né, Simone Tebet, hoje ministra, não chegou a passar daquela votação modesta, porque, embora nominalmente todo mundo enxergasse nela os atributos desse candidato liberal de centro, etc., na hora do vamos ver, se dividiu entre aqueles que viam no Lula um reforço para a democracia, uma garantia para a democracia, e aqueles que votaram no Bolsonaro pelo seu antipetismo. Então, a escolha acaba sendo antecipada pelo fator medo e pelo fator rejeição. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Vera Magalhães. Vera, ao mesmo tempo em que ensaia essa possibilidade de candidatura à presidência da República, que segundo o próprio Kassab não seria uma candidatura contra ninguém, mas a favor do Brasil, bem ao estilo do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, o partido mantém 3 ministros no governo Lula, né? Tem o ministro da Pesca, tem o ministro da Agricultura e tem o ministro de Minas e Energia também, né? É correto avaliar essa possibilidade de candidatura do PSD como uma tentativa do partido de se valorizar cada vez mais para, um eventual segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, em um eventual governo de Flávio Bolsonaro ou Lula, com uma grande bancada, com votos puxados por políticos importantes e bem populares nos seus estados, o PSD seja cada vez mais fundamental para ocupar não 3, mas 4, 5, 6 ministérios, enfim, seja lá quantos forem? Eu acho que o apetite desse partido é meio ilimitado, assim como de todos os partidos com essa característica de partidos com forte presença congressual, né? A nossa governabilidade foi se estabelecendo de uma maneira tal que você fazer bancada na Câmara, principalmente, é o principal ativo que você pode ter na política, porque é isso que vai determinar que acesso você vai ter às fatias do fundo eleitoral e do fundo partidário e que vai determinar o tempo de TV, que é uma outra moeda importante em períodos de eleição. Então, partidos como o PSD estão sempre nessa disputa para ser uma das maiores bancadas da Câmara. E nisso, há quem ache que ter um candidato do partido, e seria a primeira vez que o PSD teria esse candidato, pode ajudar a fortalecer o número 55, que é o número da legenda, e alavancar ainda mais essa presença do PSD na Câmara. Se isso acontecer, vai ser de novo um partido importante para garantir governabilidade a quem quer que seja eleito, porque a gente tem visto essa divisão da direita muito forte com o PL, a esquerda ainda um pouco menos com o PT, mas quem dá a governabilidade para um lado ou para o outro é essa massa de partidos que está no miolo, no recheio desse sanduíche. Mas ia valer muito, né, esse apoio, né? É um apoio que deve vir fragmentado, eu acredito, porque as seções estaduais do PSD têm ali muitas diferenças em relação à sua posição em relação ao Lula. Em Minas, tanto você mencionou o Alexandre Silveira, mas também o Rodrigo Pacheco, que ainda está afiliado ao PSD, são próximos hoje ao presidente Lula. E no Amazonas, o Omar Aziz, que vai ser candidato ao governo, é muito próximo ao Lula.
Na Bahia tem ali a ala do senador Otto Alencar, muito próxima ao PT, então vai ser difícil tirar um apoio a Flávio Bolsonaro ou a Lula oficialmente. O que deve acontecer é liberar para cada um fazer o jogo que bem entender e aí depois ser relevante em qualquer resultado que exista. Olha, a lei permite. Se o PT estiver apoiando Eduardo Paes, por que ele não vai no palanque de um candidato petista que tem o Lula como candidato e ele como candidato a governador? A lei permite, e não é nenhuma irresponsabilidade, nenhuma liberdade, nenhuma malandragem. Tem o Rio também, né, com a candidatura do Eduardo Paes, que ninguém sabe exatamente até que ponto vai se envolver com embora tenha prometido isso, né, até que ponto vai se envolver de fato ou não com a campanha do presidente Lula, que deve ser candidato à reeleição, o estado com forte votação bolsonarista nas últimas eleições também, é um outro aspecto importante para a gente levar em consideração. E do ponto de vista do governador Caiado, Vera, como é que você avalia esse movimento? Ele tinha certeza de que no União Brasil, ou pelo União Brasil, não seria candidato à presidência da República. Ele troca o não do União Brasil pelo pode ser do PSD, é por aí? Acho que sim, embora eu acho que o pode ser para ele seja mais próximo ao não, né? Pelo fato de ele ser entre os três o mais radicalmente opositor ao Lula e aí fazendo sempre um discurso muito duro contra o PT e contra o Lula, que não combina com essa característica total flex do Kassab que você muito bem descreveu. Então, eu acho que ele vem para o partido para ter uma saída honrosa, talvez, dessa disputa, né? Um partido que vai garantir a ele uma plataforma para expor suas ideias, para expor as realizações à frente do governo de Goiás, para ser colocado em igualdade de condições com outros governadores, portanto, não ser tratado de forma desrespeitosa, como ele achava que vinha sendo tratado pela direção do União PP, que é ali um partido voltado eminentemente para business e que estava tratando com ali total falta de consideração a ideia dele de ser pré-candidato, mesmo ele sendo um quadro histórico, né, do PFL, depois DEM, depois União. A vinda do Caiado tem uma vinculação quanto ao seu partido, que com muita transparência lhe chamou e comunicou que o projeto presidencial dele não teria nenhuma chance. Então, acho que ele vem em busca de um certo respeito e uma narrativa, né? Porque ele vai dizer que pelo menos houve uma disputa, que pelo menos as ideias dele puderam ser ouvidas e que aí prevaleceu alguém que ele respeita também, um outro governador assim como ele com 2 mandatos, bem avaliado. Então dá uma lógica para a narrativa dele, não é só alguém que vai ser totalmente escanteado pelo próprio partido, Rafael. Muito bem. Vera, queria te fazer uma outra pergunta sobre a forma como o governo... É claro, o governo é governo, então é natural que tenha uma outra preocupação para além de quem está se preocupando exclusivamente com a questão eleitoral, né? Mas independentemente de quem seja, se é que haverá um candidato do PSD à presidência da República, o partido do ponto de vista local tem conseguido construir algumas boas pré-campanhas, né? Tem um pré-candidato em Minas Gerais, forte, é o vice-governador. Tem um pré-candidato no Rio de Janeiro, que é o prefeito do Rio de Janeiro. Tem as figuras de Ratinho Júnior e Eduardo Leite para, se não forem os candidatos à presidência da República, concorrerem ao Senado e conseguirem puxar boas votações para o Legislativo também, para a Câmara. Tem o PSD da Bahia, que você lembrou, tem o PSD do Sergipe, tem o PSD do Amazonas, ou seja, do ponto de vista local, a coisa está mais ou menos estruturada, né? E nesta quinta-feira foi confirmada a saída do ministro Rui Costa para os próximos dias agora, né, para os próximos meses, a chegada da Miriam Belchior à Casa Civil, 20 ministros vão sair do cargo, tem a intenção de convencer o Haddad a sucumbir e aceitar ser candidato ao governo de São Paulo. Como é que você vê, do ponto de vista do governo, a construção dessa pré-campanha local para que tudo isso junto dê uma musculatura maior à candidatura do presidente da República? Se a gente for levar em consideração, por exemplo, no Sudeste, né, com exceção dessa dúvida que é o Eduardo Paes, Minas, São Paulo, ainda não tem uma candidatura com peso para dar sustentação à campanha nacional, né? Você vê a velocidade com que o governo está reagindo a esse movimento, Vera? O governo demorou para organizar os palanques estaduais. O Lula não se preocupou suficientemente com isso,
Assim como ele nunca se preocupou em, por exemplo, fazer um sucessor claro ou indicar para onde iria a sua própria sucessão dentro da esquerda e dentro do PT. O Bolsonaro sacou a importância de fazer uma bancada no Senado bem antes. Então, desde a eleição de 22, ele já falava que quem controlasse o Senado também teria ali a possibilidade de fazer impeachment de ministros do Supremo. Então, a lógica, dentro daquela lógica dele sempre muito elementar, ali muito rústica, ele enxergava a eleição do Senado como importante para essa meta, essa espécie de obsessão que ele tem de fazer impeachment de ministros do Supremo. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Não interessa onde esteja, aqui ou no além. Quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. E com base nisso, ele foi pegando ali, olhando no espectro dos apoiadores da direita, quem seria forte o suficiente para disputar o Senado e bancar essas candidaturas, inclusive com mudança de domicílio eleitoral. Seu filho Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio, vai ser candidato por Santa Catarina. Mas nos últimos meses ele sofreu alguns reveses nessa estratégia. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, com isso não deverá ser candidato em São Paulo, e o próprio Flávio, que era um candidato à reeleição no Rio, não vai sair para o Senado, vai sair para a presidência. Então, o Lula talvez entre nessa brecha aí, nesse flanco de momento de enfraquecimento do bolsonarismo, para tentar colocar de pé candidaturas mais ou menos competitivas aos governos e ao Senado. Acontece que fora do Nordeste, o cenário é de escassez do PT, de nomes capazes de realmente vencer disputas para essas duas posições. Em São Paulo é onde o jogo é mais importante, porque estudos, vários deles aí feitos por institutos de pesquisa, pelos próprios partidos, mostram com números que perder de pouco em São Paulo em 2022 foi importante para garantir a vitória do Lula no plano nacional. E nisso a candidatura do Fernando Haddad ir ao segundo turno ajudou a que o resultado em São Paulo ficasse menos díspare do que as pesquisas mostravam. Então ele se quer repetir essa estratégia e essa performance em São Paulo. Para isso é que o Haddad está sendo tão pressionado a ser de novo candidato. É uma candidatura de ir para o sacrifício, pelo menos pela terceira vez, né? O PT não tem plano B em São Paulo para disputa do governo do estado. É Fernando Haddad. Eles querem que o ministro da Fazenda vá para o sacrifício em 2026, mesmo sabendo que deve perder a eleição se o candidato for mesmo Tarcísio de Freitas. Muitos aliados de Haddad falam, mas vai dar discurso, vai queimar Haddad agora e vai dar discurso para Tarcísio em 2030, porque Haddad é o candidato de Lula, tá, para a sucessão. Ele é o candidato, mesmo gente no palácio não querendo. O Haddad eu acho que está disposto a fazer o sacrifício de novo e com isso ele espera se cacifar para 2030, para ser finalmente o nome ali mais ou menos de consenso no PT, embora um consenso no PT fora do Lula seja muito difícil, mas o governo largou atrasado e vai ter dificuldade na montagem desses palanques, Rafaela. Para a gente encerrar e te liberar, Vera, para a centro-direita, para quem tem a intenção de evitar um novo mandato do presidente da República, é melhor que no primeiro turno haja mais candidaturas desse grupo, é melhor que haja uma candidatura concentrada em torno de uma figura ou duas figuras no máximo. E esse campo da centro-direita deve se organizar como? Tendo, eventualmente, Flávio Bolsonaro, um candidato do PSD, a Federação União Brasil PP, você acha que a tendência é a liberação de diretório para que cada um faça o seu caminho? Qual é o rumo que as coisas devem tomar? Olha, essa pergunta sobre se é melhor uma concentração ou uma pulverização de candidaturas é aquela do tipo para qual cada especialista, ou cada partido, ou cada interessado tem uma resposta diferente. Você consegue colher respostas absolutamente opostas a depender ou do interesse ou do viés de quem te responde. O que tem a literatura, né, das eleições tem mostrado é que, independentemente do número de candidaturas,
o Brasil tem cada vez mais uma concentração do eleitorado em torno de determinados grupos políticos. Já foi PT e PSDB, e agora é bolsonarismo e lulopetismo. Então, a tendência o que acontece nas grandes democracias, nas mais consolidadas, né, de você ter ali um bipartidarismo na prática, ela tem se mostrado nas últimas eleições no Brasil. A gente teve uma só eleição em que houve realmente uma pulverização, em que você por muito tempo não sabia quem seriam os dois candidatos no segundo turno, que foi a eleição de 89. Desde então, houve uma espécie de uma concentração da vontade do eleitor em torno de dois polos sempre. Mas, por hora, as pesquisas não mostram que, a despeito dessa vontade que o eleitor manifesta de sair dessa polarização, isso esteja para acontecer num período de tempo muito próximo, Rafael. Vera Magalhães, muito obrigado pelo papo aqui com a gente, Vera. Volte sempre, viu? Eu adoro o assunto, volto sempre. Muito legal também a gente trocar pela primeira vez junto aqui. Gostei muito, obrigada. Este foi o Assunto, o podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Este episódio usou o áudio do jornal Folha de São Paulo. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Carlos Catelan e Luiz Gabriel Franco. Eu sou Rafael Colombo e fico por aqui. Até o próximo assunto.